E aí, gente, sejam muito bem-vindos a mais uma análise aqui com a gente. Hoje o papo é fascinante. Já pararam para pensar que os nomes dos países nos nossos mapas não são só etiquetas geográficas? Pois é, eles são verdadeiros fósseis históricos. Cápsulas do tempo, sabe? Escondendo segredos de milênios atrás, mitos completamente perdidos e, olha, às vezes, uns erros de comunicação que são simplesmente hilários. A ideia é, cada fronteira que a gente cruza tem uma história inteira esperando para ser contada. Vamos dar uma olhada nisso? Então, o que uma terra dos coelhos, uma simples aldeia e algo super místico, tipo o umbigo da lua, poderiam ter em comum? Parece pegadinha, né? Mas acredite se quiser, essas são as traduções literais de nada menos que Espanha, Canadá e México. Loucura, não é? Isso meio que prepara o terreno para a nossa jornada de hoje. Os nomes de nações gigantescas muitas vezes nasceram de coisas super simples do dia a dia ou de lendas profundamente épicas. Bom, vamos direto ao ponto. Parte 1. A ciência dos nomes, desvendando a etnotoponímia. E o que é essa tal de etnotoponímia? Basicamente, é o estudo histórico de como os lugares ganharam seus nomes lá no mundo antigo. É a base de tudo. Mas olha só, um detalhe importantíssimo. Os especialistas vivem debatendo essas origens, tá? Não existe um consenso absoluto e a história, como a gente bem sabe, é recheada de teorias que batem de frente umas com as outras. Parte 2. Mitos antigos e lendas, deuses e origens. Pensa com a gente. As primeiras civilizações não tinham satélite, não tinham GPS. Então elas usavam o quê? Seus mitos mais épicos. O próprio nome da Europa é super debatido. Uma teoria muito forte da mitologia grega diz que Europa era uma princesa fenícia, lindíssima, que foi raptada por Zeus, disfarçado de touro branco. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem outra linha de pesquisa séria apontando para o antigo idioma acadiano. Nessa língua, o termo erebo significaria simplesmente pôr do sol ou ocidente. E na academia, essas duas teorias convivem lado a lado. E é incrível como essas raízes culturais estão tão cravadas nos mapas que a gente usa hoje. Saca só, na Irlanda, o nome vem de Eril, a deusa celta da fartura. A China se chama Zhongguo, que é o Império do Meio, mostrando bem aquela visão de que eles eram literalmente o centro da civilização. O México, puxando das raízes astecas, significa o umbigo ou o centro da lua. E o Egito vem de um termo grego que falava do templo da alma de Ptah, que era um deus antigão super importante. É muita história para uma palavra só. Seguindo em frente. Parte 3. Geografia e natureza, nomeando o mundo físico. Mas nem todo nome caiu do céu. Muitos vieram da própria terra mesmo. É muito legal ver como a geografia foi literal nessas horas. O Equador, por exemplo, ganhou esse nome por causa dos cientistas medindo a linha que, adivinha, divide o mundo no Equador. Costa Rica e Argentina refletiam os sonhos dos exploradores europeus de ficarem ricos. Eles imaginavam muito ouro na Costa Rica e buscavam argentum, a prata, na Argentina. A Islândia foi chamada de Terra do Gelo pelos vikings, bem direto ao ponto. E Camarões? Sério, os marinheiros portugueses chegaram lá, viram rios infestados de crustáceos e pensaram, pronto, Rio dos Camarões. Simples assim. E a gente chega na parte 4, tribos e povos originários, a marca humana. Além da geografia, a marca mais forte numa terra vem das pessoas que pisaram nela. Imagina o Império Franco lá no ano de 843. Ele foi dividido em terra ocidental e terra oriental. Com o passar do tempo, a galera do lado oriental desencanou desse nome. Mas o lado ocidental bateu o pé e manteve. A palavra occidentalis acabou sumindo e ficou só Francia, nossa atual França. E francos provavelmente é um termo germânico bem antigo que significava homens livres ou lançadores de dardos. E olha como a identidade de um lugar pode ser fluida dependendo de quem olha de fora. A Polônia é um exemplo perfeito. Os próprios poloneses chamam lá de Polska, que vem dos polanos, a galera que morava nos campos. Mas os vizinhos, tipo os húngaros e lituanos, deram nomes baseados em outra tribo, os Lendsiania. Já os turcos e persas batizaram a região se baseando numa lenda ancestral, a lenda de Lech. É como se cada vizinho tivesse um apelido diferente para a mesma nação. E quando o assunto é a Rússia, a origem do nome gera um baita debate histórico. A teoria tradicional acadêmica defende que vem do povo nórdico Rus, que significa remadores, ou seja, origem lá da Escandinávia. Só que durante a Era Soviética, muitos estudiosos impulsionaram uma teoria antinormanista. Eles criaram uma conexão direta com as raízes eslavas, dizendo que a palavra na verdade se referia a ruivo. De forma totalmente neutra, o que a gente tem aqui são dois lados com teorias fortes, ambas tentando explicar a imensa identidade histórica da região. Agora,
E o que acontece quando os exploradores simplesmente não conseguem entender uma palavra do que os habitantes locais estão falando? Porque, olha, muita nação não foi batizada por causa de pesquisa profunda ou lenda épica. Foi puro mal-entendido. E as histórias são maravilhosas. Pega o Canadá de exemplo. Um erro clássico de colonização. O explorador francês Jacques Cartier chegou lá no século XVI e perguntou para os nativos o nome do lugar. Eles responderam Kanata. Só que Kanata queria dizer apenas aquela aldeiazinha específica, aquele conjunto de cabanas. O Cartier não entendeu nada e assumiu que Kanata era o nome daquele território norte-americano inteiro e gigantesco. E assim nasceu o Canadá. E não para por aí. Os fenícios chamaram a Espanha de Costa dos Coelhos porque, bom, estava cheia desses animaizinhos. O Peru foi outro telefone sem fio histórico. Colonizadores ouviram falar de um cacique chamado Biru e pronto, transformaram isso no nome da terra. Algo que os nativos nunca fizeram. E o Panamá? Bem, tem uma lenda muito bem-humorada de que os exploradores viviam perguntando onde tinha ouro. Os locais respondiam Banabá, que significa muito longe. Eles literalmente falaram para os caras irem para bem longe, e os exploradores acharam que era o nome do país. Demais, né? Parte 5. Identidades complexas. O Reino Unido desvendando as Ilhas Britânicas. Saindo das comédias de erro, vamos entrar num tema onde a precisão acadêmica faz toda a diferença para desvendar uma identidade geopolítica super complexa. Muita gente confunde, mas Grã-Bretanha e Reino Unido não são sinônimos, de jeito nenhum. A Grã-Bretanha é estritamente uma massa de terra, uma ilha física. Já o Reino Unido é um estado soberano e político completo, formado por 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. E essa linha do tempo esclarece tudo de forma incrível. Começa lá no Reino da Inglaterra, no ano de 925, mas foi só muito depois, em 1707, que a Inglaterra se uniu politicamente com a Escócia para formar o Reino da Grã-Bretanha. O termo Reino Unido mesmo só apareceu de fato em 1801, quando a Irlanda entrou na jogada. E o formato que a gente conhece hoje foi fechado em 1922, quando a República da Irlanda ficou independente, mantendo só a parte norte na união política. E para matar a charada de vez e resolver qualquer confusão que sobrou, as Ilhas Britânicas. Esse é apenas o agrupamento geográfico geral, que tem mais de 6.000 ilhas. A Grã-Bretanha não é um império dominando tudo isso, é simplesmente a maior ilha entre todas essas 6.000. Então, no fim das contas, a gente percebe que os nomes das nações são muito mais do que tinta no mapa. Eles carregam a essência, a alma da galera que pisou ali há séculos antes da gente. E aí, para fechar nossa exploração de hoje, fica a provocação. Se cada mapa mundi é basicamente um cemitério de mitos antigos, tribos perdidas e erros absurdos de tradução, que histórias incríveis ou cômicas será que estão escondidas nos nomes das ruas que a gente cruza todo santo dia nas nossas próprias cidades? Fica esse mistério no ar para inspirar vocês. Muito obrigado por acompanharem mais essa análise com a gente e até a próxima.